dando continuidade ao nosso estudo sobre evangelismo, né? Nós vimos na nossa aula passada dos vários tipos de evangelismo pessoal, evangelismo nos hospitais, evangelismo no presídio, e ainda dentro desse contexto de prática do evangelismo pessoal, nós vamos ver que há várias outras formas de se realizar um evangelismo, né? Sempre vai ser criado situações em que pessoas podem se encontrar em vários contextos. E nós temos aqui, por exemplo, na condução, quando nos deslocamos para o trabalho, para algum local, é uma ótima oportunidade para se aproveitar e compartilhar do evangelho, né? No metrô, no ônibus, em qualquer outro lugar, né? E temos também até na própria igreja uma grande oportunidade. Às vezes, a pessoa está visitando a nossa igreja pela primeira vez, ela foi para ouvir algo, né? Uma mensagem, algo, né? Às vezes está aflita em algum sentido e busca ali uma orientação da igreja. É uma ótima oportunidade, dando uma recepção calorosa para aquela pessoa, se disponibilizando ali junto a ela, né? Para ouvi-la e encaminhá-la para a igreja. Dependendo do horário em que a pessoa chegar, é possível já ali trocar algumas informações com aquela pessoa e até já proceder uma mensagem evangelística, uma mensagem de salvação, uma mensagem de consolo para aquela pessoa. E se não for possível, por causa do horário, em que às vezes já está no horário do culto, ao término do culto também, se apresentar àquela pessoa, se oferecer a ela e caso ela queira conversar, e no decorrer dessa conversa, no decorrer de um eventual aconselhamento e oração, compartilhar também a mensagem do Evangelho para aquela pessoa que está visitando a igreja. No local de trabalho, nós também sabemos como citamos, são vários exemplos de locais em que podemos ser usados por Deus. A Bíblia diz, e a orientação de Paulo é pregar a tempo e fora do tempo. Cabe a nós aproveitar todos o contexto que Deus nos coloca, todos os momentos que Deus nos coloca e pessoas que colocam ao nosso lado para que elas sejam evangelizadas. Temos aqui alguns lembretes importantes para todos os evangelizadores. Primeiro, grave passagens bíblicas, principalmente aquelas que dizem respeito ao plano da salvação. Na página seguinte, nós vamos mostrar ali 5 versículos, 5 passagens bíblicas que são fundamentais na obra de evangelização e que são importante elas serem decoradas. Não seja ofensivo em relação à religião e à ideia do ouvinte. Nem todos nós temos as mesmas ideias, temos visões diferentes, até mesmo dentro da nossa própria igreja. Então é muito importante uma linha de respeito para com o ouvinte. Uma coisa que pode impressionar o ouvinte é a nossa educação, nossa sensibilidade a ouvi-lo e respeitar as suas ideias. Ainda que nós não concordemos, mas nós respeitamos as ideias e pedimos que o Senhor venha destruir todo o sofisma, todo pensamento construído na mente das pessoas que não vem de Deus. Isso faz parte de um trabalho do evangelista, orar e já repreender antes de cada encontro tudo aquilo que possa impedir o bom sucesso ali naquela obra, não tão importante na vida das pessoas. Então, é importantíssimo não ofendermos a pessoa, as pessoas não se sentirem ofendidas com gestos e comportamentos da parte de nós cristãos. Não seja apressado. É muito importante porque às vezes as pessoas, elas estão ali, o Deus colocou na nossa vida para ouvirem algo, mas também para que nós possamos passar, é importante ouvirmos o que ela precisa exatamente. Por isso que é importante não sermos apressados, não deixar de orar. Sendo possível, é importante, depois daquele evangelismo, orar pela pessoa, para que Deus ministre ao seu coração, o ajude nas suas dificuldades, lhe dê oportunidade para que aquela pessoa possa, se ela não aceitou a Cristo naquele momento, em outras oportunidades, ela está disponível, coração aberto para o Senhor. Lembrando que também no evangelismo, quando as pessoas estão acompanhadas de amigos ou parentes, ela
essas pessoas tendem a ficar mais reservadas, mais fechadas. E isso é muito comum justamente porque estão cercadas de pessoas ali que às vezes têm ideias também contrárias ao que vai ser evangelizado. Isso é muito comum. Então, a gente compreender aquele momento para aquela pessoa. Por constrangimento, isso acontece muito também. Que Deus abençoe com relação a este momento. E vamos aqui à orientação. 5 versículos muito importantes que nós devemos decorar na obra de evangelização. A mensagem do plano da salvação em 5 versículos bíblicos. Isso é fácil, são versículos muito fáceis de ser decorados e que eles acabam compondo a mensagem da salvação. A mensagem da salvação, ela é um conjunto de informações. Não adianta eu falar só para uma pessoa que Deus o ama. Não adianta eu só falar do inferno. Não adianta eu só falar do céu. Não adianta eu só falar que Jesus quer salvar. É muito importante a pessoa carregar qual que é a mensagem do Evangelho para que ela seja salva, para que ela entenda também o porquê que ela deve ser salva. Por isso que a mensagem do plano da salvação, ela deve ser completa, mas para isso não precisa ser um sermão. Através dessa ilustração aqui, os nossos 5 dedos, nós podemos colocar as principais mensagens, o versículo que são necessários na obra de evangelização. O primeiro é o grande amor de Deus. A pessoa saber que Deus o ama já abre uma porta de acesso para que nós demos continuidade às demais mensagens. E a primeira coisa, numa mensagem de evangelística, é importante a pessoa saber que ela é alvo do amor de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois dessa mensagem, é bom e importante saber que você é pecador. Romanos 3,23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma coisa é ela saber sobre Deus, que Deus a ama, e a outra é bom ela saber, e precisa ela saber qual que é a nossa situação, a raça humana diante de Deus. Esse versículo fala que todos pecaram. E depois ele dá continuidade dizendo que o salário do pecado é a morte. Então é essa condição de pecador que faz que nós sejamos o que nós somos. Pecamos, erramos, morremos e todas as consequências más que o pecado trouxe na vida da pessoa. Primeira mensagem, o amor de Deus. Segunda mensagem, você é pecador. E terceira mensagem, muito importante, Deus providenciou a tua salvação. É quando ele vai saber, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Deus providenciou a mensagem do evangelho que se prega, é que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós, pecadores. Nós não temos condição de pagar os nossos pecados. Boas obras não nos salvam, estamos perdidos. Mas o próprio Deus, que é o juiz, que nos acusou e deu a sentença de pecadores condenados, o próprio Deus abriu a porta de salvação, mandando Jesus Cristo morrer em sacrifício pelo meu e o seu pecado. A quarta situação, receba o presente de Deus. Lá em Apocalipse 3,20, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, revisando na primeira, o amor de Deus. Na segunda, a nossa situação, pecador. Na terceira, a provisão de Deus. Na quarta, receba o presente de Deus. Receba Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que o recebeu, Deus o dá o poder de se tornar filho de Deus. E por último, a quinta, recebeu a Cristo como Salvador, faz uma oração com a pessoa. A quinta, persevere na fé, aprenda sobre esse novo caminho. É importante a pessoa saber que aquele momento em que ele aceita, que ela recebe o presente que é Jesus Cristo, é muito importante ela saber que para a salvação da pessoa ela deve permanecer no Evangelho. E que para isso aconteça, ela deve crescer, frequentando uma igreja, lendo a palavra de Deus e perseverando no caminho ensinado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, esses 5 passos, esses 5 versículos, são fáceis de decorar.
E é bom a gente ter uma programação mental, porque através disso a gente consegue saber o que uma pessoa deve saber. Ela deve saber do amor de Deus, ela deve saber que é pecadora e o salário do pecado é a morte, nos separa de Deus. É importante ela saber que tudo não está perdido. Deus abriu uma porta de salvação que foi enviar Jesus Cristo. Mas ela deve saber também que ela deve tomar uma atitude, receber a Cristo como Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, querendo a nova vida que Cristo oferece para ela. E por último, revisando, por último, ela saber que ela deve permanecer. Quem aceitou a Ele deve andar nos caminhos dele. Vamos aqui à próxima etapa, trabalho sobre a evangelização. Um novo tipo de evangelismo, muitíssimo importante, é o que nós vamos chamar de evangelização em massa. É aquele evangelismo voltado para uma grande quantidade de pessoas. Multidões, vocês estão vendo aí nas fotos, alguns tipos de evangelismo de massa. São as famosas cruzadas, Elas são realizadas em vários lugares, muitas pessoas são alcançadas através dessas cruzadas. Não é um fato novo. Nos dias de Jesus já eram realizados evangelismo de massa. Nós vemos ali em várias ocasiões nos evangelhos, Jesus pregando para uma multidão de pessoas. Jesus olhava para eles, ministrava a sua palavra, dedicava longo período de tempos ministrando, seja no capítulo 5, seja aqui no Mateus capítulo 23, em várias ocasiões, Jesus estava cercado de multidões de pessoas sedentas para ouvir a sua mensagem, sedentas de receberem um alívio de Deus com relação aos seus sofrimentos. Pedro também, nós vimos ali no livro de Atos, capítulo 2, conseguiu pregar para uma grande multidão, 3.000 pessoas se converteram, mas lá na frente, hoje, outra quantidade enorme de pessoas se converteram também a essa pregação coletiva. Filipe estava pregando para uma multidão lá em Samaria, uma multidão enorme se converteu, os sinais acompanhavam em todos esses eventos. É uma marca do evangelismo de massa, É a palavra de Deus e os sinais que acompanham esse tipo de evangelismo, que é o que chama as pessoas para Cristo. Nós vamos ver então na parte seguinte alguns componentes, alguns quesitos que fazem parte da evangelização de massa. Meus queridos, dando continuidade aqui, nós vamos ver alguns segredos para que haja êxito no evangelismo de massa. É um evangelismo que envolve muitas pessoas, há uma expectativa muito grande de que essas pessoas sejam tocadas pela palavra do evangelho, pela manifestação de Deus naquele lugar. E para que isso ocorra, esse evento tão espiritual, com tanta expectativa, há alguns procedimentos muito importantes da parte do pregador, da parte da igreja. Da parte do pregador é muito importante que haja uma total entrega a Deus, para que ele possa se manifestar através dele naquela noite com milagres, com cura, salvação e outras manifestações. E é muito importante essa pessoa, esse homem, essa mulher que vai ser usada para esse evento, estar sempre consciente, cada evento é um evento diferente. Não pode, porque num evento passado houve muitas manifestações, a pessoa relaxou no seu trato espiritual e esperar o mesmo resultado no outro evento. Não se pode viver no passado. Deve-se pregar o evangelho na pureza da sua simplicidade. Geralmente as multidões que ali estão naquela expectativa não querem palavras bonitas, palavras de difíceis conhecimentos, não querem explicações teológicas, não estão interessadas em informações arqueológicas. Elas estão ali por uma necessidade. Elas querem ouvir a palavra de Deus. E o pregador deve ser sensível a esse anseio, não se deixar levar pela vaidade de apresentar-se como um ser intelectual, uma pessoa que tem um nível destacado na sociedade. Não, ele deve se comportar como servo de Deus naquela noite. E assim como Jesus tinha uma mensagem simples e objetiva, cabe ao pregador andar por esse caminho também. Ele deve ter uma preocupação em glorificar sempre a Cristo, toda a glória para o Senhor. Isto com vista para se preparar a 3 grandes inimigos do evangelista. Tentação. Tentação pelo dinheiro,
tentação pela fama e glória humana e a tentação sexual. São áreas que cercam a vida de um evangelista para que ele saia do plano de Deus. O evangelista ainda deve ter cuidado com 2 preparos. O psicológico, para estar sempre preparado para aceitar os resultados que advirem daquela reunião. E o preparo espiritual. Como eu disse, não pode, porque em outro trabalho que ele participou foi um sucesso, foi uma bênção, ele ter abrido mão de princípios como consagração, dedicação à oração, vigilância e esperar o mesmo resultado no outro evento. É muito importante esse preparo espiritual constante do evangelista. Da parte da igreja também devido a algumas preparações para que o evento possa ocorrer. O pregador tem o seu papel, mas a igreja e a membresia da igreja tem um papel extremamente importante, porque o preparo o resultado de tudo que se espera vai vir de acordo com o preparo que a igreja tomou antes da realização do evento. Vamos ver alguns elementos desse preparo. Primeiro, o espiritual, que é o mais imprescindível. Lembrando que a igreja primitiva não tinha microfones, não tinha sonoplastia, não tinha efeitos de som, não tinha caminhão, e a igreja primitiva conseguia levar multidões à presença de Deus, porque o preparo espiritual é a mola mestre que levará a esse resultado. Então a igreja deve estar envolvida na sua oração, consagração, no seu envolvimento ali de intercessão com vistas a esse trabalho. A divulgação devida para que na noite a cidade já esteja sendo mobilizada para o evento. A igreja deve estar provida também de equipes necessárias para as várias áreas do evento. Voltando aqui para a equipe de recepção, a equipe que vai dar as boas-vindas, o acolhimento caloroso, alegre, vívido para aquelas pessoas que vão chegar ali. Isso é muito importante. A recepção já vai preparar o coração do ouvinte para o que vai suceder. Precisa de equipes também de conselheiros, são as pessoas que vão estar ali logo depois do culto, na hora do apelo, encaminhando as pessoas para receberem oração, estando ali em volta também acompanhando pessoas que eventualmente podem ser ali ter manifestações demoníacas, e elas estão ali por perto, devidamente paramentadas para isso, com lençol, se for o caso, para atender mulheres, para não permitir que as pessoas que porventura se manifestem ali, batam a cabeça no chão. Essa equipe de conselheiros é extremamente importante, deve estar atentos na hora do culto e depois do culto, na hora do apelo, anotando o nome da pessoa. Porque depois disso, uma outra equipe tem que entrar em ação, é a equipe de acompanhamento e discipulado. Para que o fruto do trabalho não se perca e as pessoas não sejam consolidadas na sua fé. É importante que o mais urgente possível, depois da realização do evento, uma equipe vá realizar as visitas a essas pessoas, dando estímulo com relação à decisão que ela tomou, introduzindo o programa de discipulado, introduzindo essas também no seio da igreja, para que possam agora ter uma nova vida ali junto com a igreja. A igreja deve estar preocupada com relação ao local. Esse local deve ser um local acessível para todas as pessoas, próximo do povo, com a segurança devida, instalações sanitárias, sempre muito importante isso, com iluminação devida. Deve estar devidamente autorizada a realizar aquele evento. Hoje em dia, em todas as cidades brasileiras, todos os eventos em que se prevê um determinado número de pessoas, deve ter a aprovação de alguns órgãos do governo, e a igreja deve estar atenta para não ser envergonhada, para que no decorrer do culto, antes que ele se realize, seja impedido de ser realizado por não ter a documentação necessária. Vamos aqui a algumas outras observações muito importantes com vistas ao resultado do evangelismo de massa. Primeiro, preocupação com a sonoplastia. A qualidade do som é imprescindível e ela pode implicar no resultado do evento. Um som com interferências, um som em que não seja bem distribuído, muito alto, muito baixo. Tudo isso deve ter uma preocupação da igreja e para isso a equipe de sonoplastia deve chegar bem antes do evento, fazer todos os testes devidos para evitar que esses problemas ocorram durante o culto.
escolher os cânticos apropriados, né? Nós temos as nossas cânticos, os nossos louvores em nossos cultos normais, mas esse culto não é um culto no âmbito da igreja. É um culto externo voltado para um outro público. Então é importante que os hinos, os louvores sejam voltados para a manifestação do amor de Deus. Apelos nesses cânticos para que o pecador se volte para Deus. É muito importante. O caráter dos cânticos sejam evangelísticos. A mensagem não deve ser longa demais. E na maioria das vezes as pessoas ficam de pé e é necessário a igreja ter sabedoria para conquistá-las e prender a atenção no tempo devido. O culto deve ser muito bem organizado e também não ser muito demorado. O pregador deve ter um perfil apropriado para esse tipo de evento. Nós sabemos que esse tipo de culto, a expectativa é manifestação do poder de Deus. A expectativa é manifestação do poder de Deus, cura, milagres, libertações. E nós sabemos também que não são todos os pregadores que têm um dom para esse tipo de trabalho. Então deve ser convidado um pregador que tem uma palavra coerente, uma palavra madura, uma palavra com discernimento e ao mesmo tempo que ele tenha a capacitação do Espírito Santo para orar pelos enfermos e para que as coisas aconteçam. E é muito importante, né, que nós vamos ver aqui, e vocês vão ter em anexo também, um rascunho. Vai ter aí na revista da lição um rascunho com uma programação de como deve transcorrer um culto dessa natureza. E aqui eu queria destacar também que, em paralelo com esse culto para a evangelização de massa, que é um culto ao ar livre fora da igreja, há também um outro tipo de culto, que é o ar livre de cunho menor, e feito em outras ocasiões. Esse tipo de culto ao ar livre, ele na maioria das vezes não precisa, não é necessário de uma autorização governamental. Eles são feitos nas praças, são feitos nas ruas, em vários lugares em que há acúmulo de pessoas, como feiras, né? E ali são pessoas que vão durante alguns minutos ministrarem a palavra de Deus. Mas mesmo para esses cultos que são de uma dimensão menor, é importante eles estarem atentos a algumas orientações. Primeiro, esse culto deve ser um culto de curta duração. As mensagens também devem ser de curta duração. O pregador deve conscientizar-se que ele não está ministrando para um culto, para um público voluntário, que foi ali para estar atento para ele. São transeuntes, pessoas que estão no seu dia a dia e que não se prepararam ou não foram motivados para ir lá exatamente ouvir aquela pregação. Então, é muito importante que o grupo que está realizando aquele trabalho, o pregador, esteja atento para isso também, que as pessoas podem até não dar atenção devida para a sua pregação, mas sempre um grupo de pessoas irá parar e irá ouvir. E é importante que o teor da sua mensagem seja a expressão da salvação no Evangelho de Jesus Cristo. Não pode perder o foco com qualquer outro tipo de mensagem sobre doutrina. Não, a mensagem tem que ser voltada essencialmente para caráter evangelístico, plano da salvação. Bem como os hinos também, eles devem ter esse caráter. Hinos de caráter evangelístico. E meus queridos, estão aqui com vocês, está aí, você pode acessar as demais aulas no nosso canal, o nome do canal chama Jaime Júnior, todas as demais aulas estão ali e aguardamos você para qualquer dúvida que for necessária. Deus te abençoe, esperamos você na nossa próxima aula.